Estamos começando mais um programa ligado no esporte pela TV Paula em Cubatão. Hoje eu tenho aqui o Thiago Silva, atleta paralímpico de jiu-jitsu. É isso, Thiago? Correto. É uma honra estar participando do programa, estar com vocês aí ao lado do mestre Carlos. Obrigado pelo convite. E vamos aí fazer um bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito bom para todos nós. É isso aí. Faz tempo que eu já queria trazer você aqui. Eu cruzei com você lá na homenagem do Dick, eu falei, agora, né? Correto. Então, vamos combinar para estar aqui, para a gente saber um pouquinho da sua história até, Sim. né? Que hoje você é atleta de jiu-jitsu, né? Correto. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre. Né? Nem sempre. Como é que foi lá? Eu iniciei na verdade, no skate, né? Após o meu acidente, a perca do meu membro, né? Eu comecei a andar de skate e depois de uma jornada de skate, andando, infelizmente, devido ao impacto, ocasionou um ferimento no meu coto, o qual eu fui obrigado a deixar de andar de skate para migrar para outro esporte, no qual já era apresentado pelo meu pai. Queria muito que eu fosse para o basquete cadeira de rodas, né? Que era na Associação dos Deficientes, ali perto do cemitério. E daí, então, eu fiz essa migração, né? Fui conhecer o pessoal, a Mauri. Que ano mais ou menos foi isso? 2002. 2002. Ah, então... Faz tempo, muito tempo. Tem um pessoal bem antigo lá do basquete sobre rodas. Antigamente era considerada era chamada seleção de Cubatão, sim, né? Porque já teve um período qual a equipe principal de Cubatão era a seleção brasileira. Sim. Então eles eram conhecidos como a seleção de Cubatão, e qual representava o Brasil. E assim, foi muito bom para mim, né? Tá ali do lado do João Luiz, Barrada, Ricardo, o Edilson, né? Eu sei que eu vou esquecer alguns nomes aqui, muitos, né? Mas foram diversas pessoas que passaram por ali, grandes nomes, né? Qual me ajudaram muito, bastante, né? Até mesmo na minha mudança, porque assim, eu cheguei lá numa fase meio complicada da minha vida, né? Eu era um adolescente meio que rebelde, né? Então, assim, essas pessoas foram muito importantes na minha vida para minha mudança, né? Para o meu amadurecimento, para minha transformação, para eu poder mudar, para eu melhorar, né? Com os conselhos deles, né? Até mesmo para eu... isso me ajudou não somente no basquete, né? Ajudou também nas outras modalidades qual eu participei, eu estive após o basquete, né? Inclusive, assim, vou falar rapidinho, né? Quando eu só fui para basquete, eu não sabia nem fazer um arremesso. É isso que eu ia perguntar. Eu não sabia, nunca tinha arremessado uma bola. E assim, por que eu me joguei e me dediquei? Porque assim, um belo dia, a gente foi para um evento em Poços de Caldas, aí eu gostei por causa da viagem. Então, assim, para mim era uma diversão, né? Então eu fui para Poços de Caldas, participei do evento que era Cubatão versus Santos, né? Até no ginásio do Cruzeiro, se eu não me falha a memória, né? Aí depois a gente foi para um Campeonato Brasileiro, eu nunca tinha sentado na cadeira de roda, né? Fui conhecer lá no Brasileiro, começar a me sentar e tocar a cadeira para começar a tentar fazer um arremesso com a bola, né? Quando retornamos, né, do Campeonato Brasileiro, era até o técnico era o Pochá, né? Quando voltamos, ele num dos treinos, né? Eu estava no vestiário, eu escutei alguém falando de mim, né? Falando assim, para o Pochá, larga, praticamente assim, deixa ele de lado, não adianta, ele não tem jeito, ele nunca vai saber arremessar uma bola, né? Então, aí eu peguei aquilo lá e falei, não, pô, que isso, negativo, não vai ficar assim não. Eu vou mostrar que, para mim mesmo, que eu sou capaz, né? Não queria assim, mostrar para ninguém, inclusive nunca falei isso nem para a pessoa que eu escutei ela falando para outra pessoa de mim.
eu simplesmente peguei e falei assim, porra, eu vou aprender, eu vou correr atrás, eu vou me dedicar e eu vou mostrar para mim mesmo que eu sou capaz, né? Então, a partir dali, eu comecei a chegar antes de todo mundo nos treinos, então eu ficava ali sozinho, me dedicando, treinando, né, me esforçando. Então, assim, eu queria treinar mais do que os outros. Então, e quando chegava o momento do treino com o time, eu estava ali dando meu sangue, querendo o máximo aprender, né, sendo chato mesmo, porque para a gente aprender a gente tem que ser chato, né? Então, assim, me ajudou muito, né? Inclusive, dentro desse período aí de aprendizado, em 2004, 2005, se eu não me engano, eu fui atleta revelação do Campeonato Paulista. Em 2005 ou 2007, não me recordo, mas assim, eu fui convocado para a seleção brasileira. Foi até um período qual eu até estava deixando de treinar. Eu estava meio que me afastando do basquete. Foi quando o Amauri, no final da Amauri, entrou em contato comigo. Ele, Thiago, volta a treinar que você vai ser convocado pela seleção brasileira, né, sub-23. Aí eu peguei, naquele momento, deu um estalo, eu voltei correndo, né, e voltei a treinar forte, me dedicar. Eu fui convocado para a seleção brasileira, aí disputamos o Sul-Americano na Argentina, fomos campeão, né, 2007. Logo em seguida, a gente disputou o Mundial, na qual a gente conseguiu chegar à 7ª colocação. Tivemos um bom resultado, poderíamos ter sido melhor, né? Porém, né, por algumas falhas, a gente parou no 7º, mas pra gente foi um bom resultado, né? Então, assim, graças a Deus, aquelas pessoas qual estavam ali me ajudando bastante, né? A gente, não somente eu, né? Fomos 3 atletas de Cubatão que esteve ali na seleção brasileira e representando o Brasil, né? Representando o Brasil e Cubatão, a nossa cidade, e tivemos um ótimo resultado, né? Inclusive os 2 qual estiveram conosco, hoje eles vivem praticamente do basquete sobre rodas, né? Então, logo após o basquete, eu saí do basquete e migrei meio que pro atletismo, né? Então, aí eu era atletismo, aí natação, isso tudo competindo. Então, né? Do basquete sobre rodas, que a gente sabe que o transporte, né, o equipamento, as cadeiras, é tudo muito caro. Naquela época vocês tinham o apoio? Sim, naquela época a gente tinha a equipe, apoio, né? Tínhamos patrocínio, né? Infelizmente o tempo foi se passando e a gente foi perdendo, né? Até mesmo as pessoas foram deixando de conhecer a história do basquete, que foi tão grande a representativa de Cubatão. Sim. Né? Cubatão foi um nome muito, muito forte no basquete cadeira de roda. Tenho certeza, assim, que se você for assim, em algum lugar que tenha uma equipe de basquete cadeira sobre rodas, for falar de Cubatão, para alguém que mais antigo, né, o pessoal, né, porque marcou uma época. Foi uma época muito boa, assim, qual era a referência Cubatão. E é um esporte que requer muito condicionamento físico. Eu já assisti várias partidas de basquete sobre rodas, é um negócio lá. E não é fácil. Não é fácil, não. Não é fácil, é muito desgastante, né? Porque a gente está o tempo todo ali é braçal, né? E embora a gente não utilize as pernas, porque a gente vai estar ali amarrado, né? Sim. Todo mundo a gente vai jogar de igual para igual, para todo tipo de deficiência, né? E então, assim, ali é o seu braço todo momento. Né? É bater bola e tocar cadeira né? E eu vejo que vocês têm um contato com as cadeiras também. Também. Como é que é essa regra desse contato, que eu vejo que o negócio é meio... Exatamente. Tem algumas situações, dependendo da forma que você bate no teu oponente, é considerado falta, né? Sim. Então, assim, e a gente, no treino, na competição, é praticamente todo o tempo um batendo no outro. É como se fosse um jogo... normal, andante, né? É um dando porrada no outro, né? Então, alguns momentos serão falta, outros não, né? Sim. Mas foi um esporte assim, que eu
gostei muito, né, de ter feito, me ajudou bastante, né, eu tive que, né, mudar, foi necessário, né, até mesmo chega um momento na nossa vida que a gente precisa mudar devido às condições, né, então assim, a gente vai perdendo a gente vai deixando de ter aquelas condições qual ajuda não somente um atleta, mas todos, então a gente vai deixando ali de lado, vendo que é necessário a gente partir para algo melhor que possa estar nos ajudando. E aí você migrou também na saúde, né? Para o atletismo, qual modalidade você então, eu fui se identificou mais? Então, eu fiz peso, disco e dardo, né? Também era só por diversão, tá? Natação e corrida de cadeira de roda. Foi até o que eu mais gostei, foi a correr de cadeira de roda, né? Porém, também é cansativo, né? E dentro desse período qual eu migrei para um pouco tempo, né, fazendo atletismo, aí queria fazer tudo e não, né, mas não tinha nada, não tinha me encontrado ali, né? Aí fiz halterofilismo também, né, competição de supino, e eu não tinha me encontrado. E nessa de ficar querendo fazer tudo, eu acabei machucando o ombro, né? Então eu fiquei um período parado, foi qual eu depois nesse período parado eu decidi, fiquei conversando lá com o pessoal no trabalho, falei, você quer saber de uma coisa? Eu quero cair pra porrada, né? Aí eu falei, vou lutar boxe, né? Eu quero lutar com o pessoal sem deficiência, né? Para mostrar que a gente pode lutar de igual para igual, né? Aí, só que naquele período eu na procura, né, em Cubatão tinha parado os treinos de boxe, né? A gente não estava tendo mais os treinos de boxe que eram até no centro esportivo, aqui no centro, né? Aí um amigo meu pegou, a gente conversando, Thiago, vai pro jiu-jitsu. Eu, não, nada a ver, não combina comigo, não tem nada a ver, né? Aí foi daí, nessa busca pelo boxe, qual não estava tendo aqui na cidade, eu falei, né, eu vou lá no jiu-jitsu, né? Peguei minha bicicletinha, fui pro Casqueiro, né? Cheguei lá, olhei, eu falei, aí um rapaz ia me levar um kimono, né, emprestado. Cheguei lá, o amigo não estava, aí eu fiquei só olhando o treino. Aí eu fiquei lá 1 hora assistindo, eu falei, fui embora, pensando, eu vou voltar. Voltei no treino seguinte, né, aguardando o kimono do amigo. Então, ali, desde então, do primeiro dia que eu treinei, eu falei, caramba, é isso. Eu gostei, eu falei, é isso que eu quero fazer. Daí, então, daí em diante, de lá pra cá, eu não, assim, foi algo que me contagiou, deixou, assim, eu amando de verdade, me encontrei no esporte, né, na arte marcial e como esporte competitivo também. Então, Thiago, a gente vai para um pequeno intervalo, aí no segundo bloco a gente já vai começar a ver sua história dentro do jiu-jitsu, tá bom? Legal. E você não saia daí, continue com a gente, fique ligado. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte e aqui eu estou com o Thiago. Antes de entrar no jiu-jitsu, Thiago, para a gente contar como é que é a sua trajetória dentro do jiu-jitsu, com que idade você foi amputado? Sim, então, eu sofri amputação com 14 anos de idade, né? Eu, mais alguns amigos arteiros, né? Resolvemos no dia 1º de maio de 98, irmos pegar carona no trem, né? Ah, sim. Então a gente decidiu, fomos para um lugar distante, sentido aos em Minas, né? Inclusive a gente pensou em fazer de um modo qual o maquinista não visse a gente, né? Até mesmo para não parar e brigar com a gente, porque a gente era tudo criança, né? Adolescente, 14 anos, né? Então fomos para esse local, né? Aí, quando a gente avistou o trem, resolvemos, né,
partir do momento que ele perdesse a nossa visão, a gente começar a correr para pegar carona, né? E nisso aí começamos, né? O local onde passava o trem, ele tinha uma descaída, então a linha passava no meio e tinha aquela inclinação jogando para dentro do trem. O trem, no caso, não passou por cima da minha perna, tá? Então, assim, começamos a correr, o pessoal começaram a desistir, né, de correr atrás para pegar carona no trem, e eu fui o único que não desisti, porque eu me achava, não, eu sou o melhor, eu não vou desistir, porque, né, autoconfiança, né, eu sempre fui autoconfiante, então, tipo, eu vou lá e eu vou ser melhor do que todo mundo, né. Aí, nessa, eu acabei, né, eu não sei como aconteceu, porém, assim, eu pulei na escada, né, então eu consegui encaixar o pé esquerdo, né, e o direito, eu não sei em que momento ele cortou, porém, eu já, assim, conforme já aconteceu, eu já estava longe do trem, né, de pé, e o trem terminando de passar, e eu olhei para a perna, meu pé esquerdo com tênis e o direito sem tênis. Aí eu, né, vendo aquela situação, o pessoal olhando para mim, colocando a mão na cabeça, a perna começou a balançar. Né, nessa começou a balançar, eu saí pulando, sentei na outra linha do trem, comecei a tocar no pé, aí vi tudo do joelho ao pé exposto, né? Aí eu ainda bati uma pedra no pé, não senti nada, e ali naquele momento eu já sabia que eu ia perder a perna, né? Então naquele momento, assim, eu sabia que a única saída para mim era Deus, né? Então, assim, eu sabia que, assim, é até vergonhoso para nós, né? A gente falar, pô, no momento mais difícil que a gente vai lembrar é Deus, né? Assim, a gente deve, todo momento, né? A gente tem que estar sempre lembrando de que é Deus que nos protege, nos guarda, nos salva de qualquer perigo, né? Então, ali naquele momento eu sabia que era Deus, né? Eu pedi para Deus e depois que eu pedi pela minha vida, eu já sabia que eu ficaria sem a perna, porém vivo, né? Então, isso me deu uma tranquilidade. Meu acidente foi por volta de 3 horas da tarde, eu fui socorrido por volta de 6 e pouca, consegui a transferência por volta de 8 horas para Santos, então eu fui ser apagado por volta de 10 e pouca da noite, então de 3 horas da tarde até 10 horas da noite, eu estive acordado todo o tempo conversando, né, e assim, passando todas as informações qual eles me pediam, e assim, eu só fui sofrer mesmo, assim, a dor, né, quando um pouco antes deles me apagarem, porque eles estavam tentando fazer com que eu recuperasse a perna, né? Então eles fizeram essa tentativa, não foi possível, né? Eu agradeço muito porque eu acredito que foi o melhor para mim do que viver de remédio, né? Então assim, hoje eu vivo, não tenho nenhuma dificuldade, não me atrapalha em nada, né? Deu um rumo diferente para sua vida, com certeza. Né? Eu acho que possivelmente até melhor. Exato. Porque... Essa minha situação me levou onde que, tipo, talvez eu não iria, Sim. talvez não, né? Talvez se não tivesse acontecido isso, não me levaria. Não que, assim, tenha sido bom, né? Porque nenhum acidente é bom, né? Nenhuma perca é boa, né? A gente passa pelo momento, a gente sofre, né? A gente vai ter a dificuldade, a gente vai sofrer, né? Porém, a gente tem que entender que aquilo foi o melhor, né? Para nossa vida e assim, saber que se acontecer é porque você é capaz de suportar tudo aquilo e seguir em frente, né? Sim. E aí, a gente estava falando do jiu-jitsu, né? Como é que foi você já estava sem a sua perna e olhando assim, pô, como é que eu vou me adaptar no jiu-jitsu, né? Bom, no início, assim, eu senti dificuldade, né? Porque, assim, querendo ou não, o jiu-jitsu a gente começa em pé, né? Sim. A luta, né? Então, assim, pra mim, às vezes a pessoa fala, que nada, é uma perna a menos, é mais difícil de pegar. Não, é mais cansativo, porque, assim, eu tô colocando a força, praticamente o peso todinho numa perna só. Então, assim, todo o desgaste é em dobro, né? Então, eu sei que, assim, para eu chegar onde eu quero, eu sei que vou ter que
treinar mais do que o outro, né? Vou ter que, independente, né? Se você quer chegar a alcançar alguns objetivos, tu vai ter que se esforçar mais, né? Se dedicar mais, né? Perder algumas coisas, né? Que você acaba perdendo momentos da sua vida para se dedicar a algo que você ama, né? E nem sempre a gente tem um retorno. Você sabe muito bem, o atleta, ele mais tem danos à saúde, né? Algumas percas, né? Do que benefícios, né? Porém, é aquilo que a gente ama, é aquilo que a gente gosta, então a gente vai dar o máximo para ter aquilo, né? Para chegar, para alcançar aquele objetivo, chegar num, né? Pô, ser campeão mundial, né? Chegar, ter aquela medalha qual a gente almeja, né? Então, assim, é difícil, porém eu sabia que não era impossível, né? Então, todo esse tempo eu me dediquei, eu me dei o máximo assim, da minha força, da minha energia. A sua dedicação era em dobro, né? Com certeza, eu sempre, assim, e é algo que eu amo, né? Que eu amo fazer, que eu gosto de fazer. Né? Então, assim, a gente vai feliz, né? Aí você conseguiu se adaptar na modalidade, sim, então? sim. Você conseguiu... Consegui muito bem. Inclusive, em 2014, foi praticamente quando eu comecei, assim, nas competições, né? Disputando com pessoas sem deficiência, né? Até porque não tinha, né? Então, eu fiquei um grande período, assim, de 3 anos, praticamente lutando com as pessoas sem deficiência, né? Até porque em 2017 foi quando teve um movimento para qual eles começaram a fazer para ter a categoria para pessoa com deficiência, onde eles conseguiram adaptar todos os tipos de deficiência. Hoje, né, a gente tem dentro do para jiu-jitsu todo tipo de deficiência lutando de igual para igual, né? Então, assim, o jiu-jitsu é adaptável, todo mundo pode fazer, todos conseguem tá lutando. Isso que é legal na arte marcial hoje em dia, né? Porque antigamente não era tanto assim, mas hoje a arte marcial ela é inclusiva, né? Todos são bem-vindos, todos, não tem diferenciação. Não tem diferença. E eu vejo assim que hoje você vê em muitos campeonatos tem muita pessoa com deficiência disputando na categoria convencional e tendo um bom resultado, né? Assim, eu tive ótimos resultados, né, dentro desse período, né? Em 2017, né, foi quando teve o primeiro mundial de para jiu-jitsu lá nos Emirados. Eu consegui 2 medalhas de ouro, sendo no absoluto e no peso, né? Mesmo eu disputei lá também a categoria convencional, cheguei na semifinal, né, perdi na 4ª luta, estava muito bem, porém a autoconfiança acabou me tirando aí de um resultado melhor, né, qual eu sei qual eu poderia ter obtido, né? Então, em 2017 eu consegui ser campeão mundial, aí em 2019 novamente, né, tive um ótimo resultado, né? E dentro dessas competições eu ainda tinha o CrossFit, né? Qual também eu ainda utilizava ele como base de fortalecimento, né? Para eu ter uma resistência maior dentro do jiu-jitsu, né? Então também o CrossFit treinando com o Lima me ajudou pra caramba, né? No grande período aí qual precisava de fazer preparação, ele também me ajudou pra caramba, né? Então, assim, não somente o jiu-jitsu é adaptável, mas também tem diversos esportes, né? Qual a gente pode tá adaptando para que as pessoas com deficiência possam sair de dentro de casa e ir para o esporte. Sim, eu mesmo tinha um aluno que não tinha um braço, estava lá no meio de todo mundo lá, treinando de igual para igual. Exato. Você tem que adaptar ele para suprir o que falta nele. E eu tinha uma deficiente visual também, que treinava com a gente normalmente, a gente tem que adaptar para ela o ambiente. Mas todo mundo é bem-vindo, como eu te falei. Exato. Depende do professor. Exato, só depende, exatamente.
querendo, quem está ali na frente do trabalho, se ela quiser, ela tem todos na sua entorno à disposição para poder ajudar, né, e receber aquela pessoa. Então, assim, a gente tem que sair um pouquinho, nós deficientes, sair um pouquinho de casa e acreditar que é capaz, porque, infelizmente, às vezes as pessoas, por causa da perca, até dá para entender, né? A gente entra naquela depressão, né? Meio que quer desistir da vida, mas assim... Essa é a fase inevitável, né, do processo. Exato. Mas assim, chega um momento que a gente tem que ter alguém ali para ajudar, para que, levanta, não pode ficar assim, tem algo para você fazer ali. Como o pessoal da cadeira de roda do basquete sobre rodas fez com você, né? Exatamente. E foi assim, algo que mudou muito a minha vida, né? Foi essencial, né? O esporte na minha vida foi essencial, né? E me ajudou demais, né? Eu sou muito grato ao esporte. Sim, eles já tinham um ambiente propício para isso, então você acaba se adaptando ao ambiente, né? Exato. Você tem que fazer parte do ambiente. Exato. Isso que é legal na maioria das academias hoje é assim, né? Tem um ambiente propício para te receber na academia e você começar a evoluir dentro daquele grupo. Exato. O esporte é para todos, né? Sim, hoje para em dia. Para todos. Hoje a gente não tem nada que impeça que a gente possa seguir em frente, né? E mudar a nossa vida e mostrar que tudo é possível. Pô, né? eu tenho um grupo da terceira idade lá fazendo kickbox, pô. Eles amam e eles quase não faltam. É o que eu falei, o Tatame hoje ele é receptivo para todo mundo, né? Para todos, exato. Dá um recado para quem está em casa aqui, porque às vezes está te vendo aí, vamos ver se eles se identificam com você, para você que está em casa achando que não é capaz, né? Tá aqui, eu estou aqui, mostrando que é possível mudar a sua vida, é possível você se adaptar, né? E fazer o que você tem vontade de fazer. Se você tem vontade de lutar, você vai conseguir, porque hoje tudo a gente consegue adaptar, tudo a gente consegue se ajeitar, né, para que você possa realizar o seu sonho e tá mudando até mesmo, às vezes, o pensamento, né, negativo que a gente tem. Eu tenho certeza que o esporte vai transformar o seu pensamento, a sua vida, né, e vai te fazer chegar aonde você sonhou, né, um dia, e vai fazer com que retorne aquele sonho que você teve quando era criança, até mesmo, né, de ser um jogador de futebol, né? Porque hoje tem o futebol para amputado, então, sim, hoje você pode tudo, né? Então, saia de casa e vai praticar um esporte que eu tenho certeza que vai ser bom para sua mente e para sua saúde. É isso aí, vai ser muito bem recebido, né? Hoje o Tatame ele é muito receptivo para todo mundo. Exato. Thiago, eu agradeço muito mesmo a sua presença aqui, tá? Foi um prazer foi todo aqui, meu. ouvir tua história aqui. Acho que você vai servir de inspiração para muita gente em casa, né? Que está lá assistindo e quem sabe ele respira fundo e fala, amanhã eu vou começar. É isso mesmo. Legal, obrigado, Carlos. Eu que agradeço, Thiago. Deus abençoe a todos. A gente vai ficando por aqui. Continue na TV Polo, tem mais programação da cidade para vocês. Fique ligado.